Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao assunto da disciplina de locação topográfica com um assunto muito interessante, que é a parte de cálculo, né, que entra do cálculo de rumos e azimuth, certo? A aula que vai ser usada como base para os nossos estudos vai ser a aula do professor Arildo de 2013, certo? Então, vamos lá. Primeiro, uma definição. O que é azimuth, pessoal? Segundo McCormack, em 2007, um terreno comum utilizado é um termo comum utilizado para designar uma direção de uma linha é o azimuth, certo? O azimuth de uma linha é definido pelo ângulo em sentido horário do extremo norte ou sul do meridiano, de referência para a linha de questão, certo? Então, para levantarmos planos comuns, geralmente utilizados em áreas relativamente pequenas, a gente vai considerar a Terra como plana. Como assim, professor? Aquela questão de planimetria, que a Terra não é redonda, é plana? Não, nada disso, certo? A gente vai considerar uma pequena fração da Terra como sendo plana. Como assim? Por exemplo, a gente está vendo a rua da nossa casa, onde a gente mora, ou então a gente está vendo a escola onde a gente estuda, a gente vê como sendo plano. Essa parte da escola, da rua onde nós moramos, que a gente vê um pouco plana, ela é uma pequena fração da Terra considerada como um todo. Então, justamente nessa questão de pequenas áreas, relativamente pequenas, né, a gente considera plana, por isso que a gente consegue fazer essas considerações referentes ao cálculo de rumo e azimuth, certo? E elas sempre, na maioria das vezes, né, geralmente, só que no caso da nossa disciplina a gente sempre vai utilizar a medição a partir do norte desse meridiano, certo? O valor do azimuth, pessoal, pode variar de 0 a 360 graus, que é uma informação bastante relevante que a gente precisa saber, ok? Em levantamentos topográficos, os terrenos são medidos como ângulos e distância entre os pontos que formam alinhamentos dos lados de uma poligonal, os quais devem ter uma orientação segundo a linha do norte ou do sul, ou seja, um rumo ou um azimuth, certo? A orientação pode ser verdadeira, que a gente chama de norte verdadeiro, ou o meridiano do elipsoide, que é georreferenciada, ou a gente chama de norte magnético, considerando a bússola como referência. Então, pessoal, para que vocês compreendam o cálculo de rumo e azimuth, existem dois tipos de norte, certo? O norte verdadeiro, ou norte do meridiano, certo? E existe o norte magnético, ou norte georreferenciado, que há entre esses dois nortes aí uma diferençazinha de em torno de 15 graus, certo? Mas isso aí não vai entrar para esse primeiro momento para efeito de nossos cálculos, certo? A gente sempre vai estar considerando esse norte verdadeiro, norte do meridiano, certo? Então, como é calculado o azimuth? A gente tem nosso eixo aqui, as coordenadas norte, sul, leste, né, que é determinado como a representação em inglês universal. O leste é representado como sendo a letra E. E o oeste, que é representado pela letra W, certo? Então, como eu falei para vocês, sempre o azimuth vai sair a partir do norte no sentido anti-horário. Há uma pequena diferença com relação ao quadrante que vocês estudam em trigonometria, porque o primeiro quadrante, os quadrantes são desenvolvidos de sentido anti-horário. O primeiro quadrante se localiza aqui no canto superior direito, o segundo quadrante seria aqui no canto superior esquerdo, já e assim sucessivamente, né? Já para o cálculo de locação topográfica, a gente usa essa consideração no sentido horário. O primeiro quadrante está aqui, no canto superior direito, e o segundo quadrante aqui vai sempre seguir o sentido horário. O segundo quadrante está aqui embaixo, inferior direito, canto inferior esquerdo, terceiro quadrante, canto superior esquerdo, quarto quadrante, certo? Então, para um ponto P qualquer, a gente tem essa reta, certo? E essa reta vai até um ponto P qualquer. Qual o azimuth dessa linha? Vai ser o ângulo formado entre o norte e esse ângulo, certo? No caso aqui, 30 graus e 15 minutos. Se eu tenho aqui uma reta qualquer traçada no segundo quadrante,
como é que a gente calcula o azimuth? O azimuth desse ângulo, que a gente pode chamar de AZ2, azimuth 2, vai vir no sentido horário a partir do norte até tocar o eixo dessa minha reta, que no caso aqui vai estar num ponto 2 qualquer, certo? Então aqui para esse exemplo, o azimuth 1 tem 30 graus e 15 minutos, o azimuth 2 120 graus e 45 minutos, certo? O azimuth 3, qualquer reta traçada nesse terceiro quadrante, novamente a partir do norte, no sentido horário, a gente vai ter a contabilização de 210 graus e 15 segundos para esse exemplo aqui, certo? E para o quarto quadrante segue a mesma lógica, a partir do norte, sentido horário. Okay? Então, primeiro quadrante de 0 a 90 graus é o primeiro quadrante. Segundo quadrante de 90 a 180 graus. O terceiro quadrante de 180 a 270 graus. E o quarto quadrante de 270 a 360 graus. Certo? Então, para calcular esses azimuths, geralmente de alinhamentos ou de lados poligonais, que formam as divisas de um terreno, por exemplo, que esse é o intuito do nosso estudo, vão ser formados ângulos a partir desses alinhamentos. E eles vão ser medidos em campo. E é necessário também a gente medir o azimuth inicial do primeiro lado do alinhamento com a poligonal, certo? Então, ó, como é que a gente vai fazer esse cálculo dos azimuths, pessoal? Primeiro, a gente soma-se o azimuth inicial aos ângulos que está à direita formado entre os alinhamentos, que tanto podem ser internos ou externos. Dependendo do sentido desse caminhamento e do resultado, se for maior que 360, a gente retira 360 graus e em seguida verifica-se se o resultado é maior ou menor que 180 graus. Se for maior que 180 graus, a gente subtrai 180. Se for menor que 180 graus, a gente soma 180. E o resultado vai ser o azimuth do alinhamento seguinte. Professor, não entendi nada, certo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exemplo, ok? Então, ó, basicamente é o seguinte, a gente tem o nosso ponto de origem, a gente tem a derivação dele, aqui a nossa reta, até o nosso primeiro ponto, ponto P, e a gente tem o nosso primeiro azimuth. Lembra que eu falei que a partir do norte, sentido horário, nosso AZ de 0 a 1, ou seja, dessa reta aqui, que parte do ponto 0 para 1.1, assim como no exemplo que a gente viu, é 30 graus e 15 minutos, certo? Como é que eu faço agora para calcular o azimuth 2? Eu vou somar o azimuth 1 com o ângulo AE1, certo? E a partir dessa soma da angulação, eu encontro o meu azimuth 1, 2, ou seja, eu traço um novo norte. Professor, eu vou ter vários nortes aqui? Não, o norte é um só. Porém, eu tenho que referenciar esse norte em cada ponto. No ponto 0 é o norte que está no nosso eixo Y, certo? E no ponto 1 a gente vai ter que traçar uma projeção de um norte para a gente poder calcular o nosso azimuth, certo? Então, como é que a gente vai calcular? Como é que eu chego nesse outro azimuth aqui no AZ de 1, 2, que é 120 graus e 45 minutos? A gente vai somar o azimuth 1 com o ângulo de inclinação 1. Quando a gente faz essa soma, a gente encontra esse valor e vai seguir o passo a passo para todos os outros, certo? Eu vou calcular junto com vocês. Aí aqui, ó, a partir do azimuth inicial, AZ1, são calculados os azimuths dos alinhamentos subsequentes, utilizando o ângulo formado entre o alinhamento anterior e o alinhamento seguinte, certo? Para facilitar nossas contas, a gente vai seguir um passo a passo, que são 3 passos, certo? Primeiro, a gente vai somar o AZ01 com o AE1. O azimuth de 0 a 1 é 30 graus e 15 minutos. E o AZ de 207, o AE1, perdão, é 270 graus e 30 minutos. Quando a gente soma esses dois valores, a gente encontra 300 graus e 45 minutos. Qual o segundo passo? Lá que a gente falou aqui no nosso textinho do cálculo. Segundo passo agora a gente verificar. A soma passou de 360? Não, a nossa soma deu 300. Então não preciso subtrair por 360. Se tivesse ultrapassado 360, aí sim eu precisaria subtrair, certo? Como não passou, a gente segue para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Verificar. O resultado é maior
ou menor que 180. Se for maior, que é o nosso caso, 300 graus é maior que 180 graus, então a gente vai retirar ou subtrair 180 graus. E aí a gente chega no resultado do azimuth 2, que é de 120 graus e 45 minutos. Professor, não entendi ainda. Então a gente vai fazer na prática. Ó. Eu tenho aqui um simulador de uma calculadorazinha e a gente vai calcular na prática como se faz, certo? Eu tenho meu primeiro azimuth, o AZ1, que o valor dele é 30 graus e 15 minutos, certo? Então, como é que eu vou fazer na calculadora de vocês, que a gente tem lá desde mecânica dos solos, que a gente utiliza? A gente tem aqui 30 e o botão do grau está aqui, ó, abaixo dessa teclazinha, que tem um grau, um apóstrofo e dois apóstrofos, ou seja, graus, minutos e segundos, certo? Se é 30 graus, eu coloco 30 e o valor de graus, certo? E 15 minutos, então digito 15 e novamente o símbolo de graus. Só que, obviamente, quando eu tenho 2 graus subsequentes, não quer dizer que é 30 graus e 15 graus. Está dizendo que é 30 graus e 15 minutos. Assim como a gente viu aqui, certo? 30 graus em 15 minutos. Qual é o próximo passo? Somar AZ1, que é esse aqui que a gente colocou na calculadora, com o AE1, que é 270 graus e 30 minutos. Então vamos lá, mais 270 graus e 30 minutos, certo? Então, ó, preste atenção que eu vai somar grau com grau, minuto com minuto. Fazendo de cabeça é fácil essa conta. 270 mais 30, 300. 15 minutos mais 30 minutos, 45 minutos. Mas vamos colocar na calculadora. 300 graus, 30 mais 270 dá 300 graus. E 45 minutos, que é justamente a segunda vez que a gente apertou o botão de graus. 15 com 30 dá 45, certo? Assim como no passo a passo. Qual o segundo passo que eu devo fazer? Verificar, é maior do que 360? Não, então eu não faço nada. Se fosse maior que 360, eu subtrairia 360 graus, certo? Como não é, a gente vai para o passo 3. Qual é o passo 3? Se for maior que 180, eu subtraio. Se for menor que 180, eu somo 180 graus. Nesse nosso caso aqui, 300 graus e 45 minutos é maior do que 180 graus. Então, eu vou fazer o quê? Eu pego meu resultado, eu vou zerar aqui, 300 graus e 45 minutos e vou subtrair. Por que subtrair, professor? Porque é maior que 180. Então, eu vou subtrair só por 180 dá igual? Não, pessoal, não esqueça que a gente está trabalhando com ângulos. Tem que colocar 180 graus. Se eu não colocar esse grau, a resposta fica completamente errada. Vamos ver quanto é que dá aqui, ó. 120 graus e 45 minutos. Pareceu com alguém? Aqui, ó, nosso AZ12. Nosso azimuth 2 é 120 graus e 45 minutos. Pronto, professor, entendi esse cálculo. Agora, como é que eu faço o outro? Segue o mesmo passo a passo. Vamos descobrir aqui por que é 210 graus e 15 minutos. Então, como é que a gente faz? Vai somar o nosso azimuth com o alinhamento anterior. Sempre a gente soma os dois últimos, certo? Então, vamos lá. Ó. 120 graus e 45 minutos, que é o nosso azimuth 2, mais que é o nosso ângulo de inclinação, 270 graus e 30 segundos, certo? Vamos somar aqui, vamos ver quanto é que dá, ó. 391 graus e 15 minutos e 0 segundos. A gente não fez nenhuma conta até agora com segundos, mas dois apóstolos significa segundos, certo? Então, qual o segundo passo? Verificar se é maior ou menor que 360. 391 graus é maior que 360? Sim. Então, a gente subtrai. Menos 360 graus. Não esqueçam de colocar o grau. Dá igual 31 graus e 15 minutos. Qual o próximo passo? A gente verificar se é maior ou menor que 180. Professor, 31 graus e 15 minutos é menor que 180. Então, o que é que eu faço? Eu somo com 180. 180 o quê? Graus.
não esqueçam, senão a conta sai errada. Vai dar igual a 211 graus e 15 minutos, que é justamente esse valor aqui. Teve um pequeno erro na digitação, mas aqui é 211 graus e 15 minutos, certo? E assim eu vou fazendo para todos os outros cálculos de azimuths, ok? A gente vai praticar ao longo das nossas aulas, certo? Então, ó, continuando aqui, eu sigo esse passo a passo e consigo fazer a verificação dos cálculos de azimuths, certo? Agora vamos para o cálculo de rumo. Vamos primeiro para a definição. Rumo, pessoal, são ângulos gerados entre a direção norte e a direção sul do alinhamento. Um detalhe importante é que o rumo tem sempre sua origem no sul ou no norte, certo? Uma informação bastante relevante é que o rumo só é medido de 0 a 90 graus. Não existe nenhum rumo maior que 90 graus, certo? Lembra lá do azimuth, ó, que a gente calculou lá no começo, a definição? Nosso azimuth pode variar de 0 a 360 graus. Já o nosso rumo, ele só pode variar de 0 a 90 graus. Vamos ver como é que faz? Aqui, ó, cada um desse nosso exemplo que a gente está fazendo tem as coordenadas, né? O eixo aqui, o norte, o leste, o sul e o oeste, certo? Então, ó, como é que a gente calcula o rumo para cada um desses quadrantes? Vamos lá, para o quadrante 1, o rumo é igual ao azimuth, ou seja, o valor que der no meu azimuth vai ser igual ao rumo. Se o meu azimuth lá no exemplo anterior, se o meu azimuth é de 30 graus e 15 minutos, o meu rumo para o primeiro quadrante vai ser de 30 graus e 15 minutos. No primeiro quadrante, sempre o rumo é igual ao azimuth, certo? Vamos prosseguir aqui. Para o segundo quadrante, pessoal, como é que acontece? Se eu tenho a projeção de um ponto no segundo quadrante, eu tenho que o rumo vai ser igual a 180, que é essa projeção do ângulo norte ao sul, menos o azimuth. Se meu azimuth estiver aqui, né, no segundo quadrante, o meu rumo vai ser 180 menos o meu azimuth, que vai subtrair e vai chegar no rumo, certo? Então, sempre vai ser esse cálculo para o segundo quadrante. Para o terceiro quadrante, vai ser 180, o cálculo, perdão, vai ser azimuth menos 180. E eu encontro o meu rumo, certo? E para o quarto quadrante, vai ser 360 menos o azimuth, certo? Percebam que em todas as situações eu tenho que o meu valor de rumo não vai ser superior a 90 graus. Aqui no primeiro quadrante, obviamente, o valor máximo vai variar de 0 a 90 graus. No segundo quadrante, é interessante que vocês percebam que agora eu não tenho a obrigatoriedade de os ângulos serem medidos sempre no sentido horário. Aqui eu posso medir o ângulo no sentido anti-horário, porque sempre o rumo vai ser medido a partir do norte ou a partir do sul. No primeiro quadrante, o rumo está a partir do norte. Então a gente tem que identificar qual região ele se encontra. Vai ser na região nordeste. N é porque está entre o norte e o leste. Então está na região nordeste. Rumo igual a azimuth. Segundo quadrante, S é, ou seja, região sudeste. A partir do sul é medido esse ângulo no segundo quadrante, certo? Como é que eu calculo esse rumo no segundo quadrante? Eu faço 180 graus menos o meu azimuth, certo? Por que 180 graus? Do norte ao sul, essa reta, eu tenho um ângulo de 180 graus. Menos o ângulo do azimuth, que foi calculado, me resta o rumo, certo? No terceiro quadrante, a analogia é a mesma, certo? Percebam que, ó, a partir do sul, a angulação é feita. Como é que eu calculo essa angulação? O azimuth, vindo a partir do norte, menos 180 graus. Por que menos 180 graus? Porque entre o norte e o sul é 180 graus. Essa angulação completa, menos o ângulo de 180 graus, resulta no ângulo do rumo,
que vai ser enquadrado no terceiro quadrante, certo? E por fim, no quarto quadrante, percebam ó, que é a partir do norte, certo? Sempre a partir do norte ou a partir do sul. No quarto quadrante vai ser 360 graus, ou seja, o círculo trigonométrico completo menos o meu azimuth. Aí sim resulta no meu rumo. Tem aqui a simplificação de como calcula em cada quadrante o rumo, certo? No primeiro quadrante, rumo é igual a azimuth. No segundo quadrante, 180 menos azimuth vai dar o rumo. No terceiro quadrante, rumo vai ser igual a azimuth menos 180. E no quarto quadrante, 360 menos azimuth e vai ser igual ao rumo, certo? Mas o que é o rumo, pessoal? Acabei calculando com vocês em cada um quadrante, mas não expliquei o que é que significa, certo? O rumo, na verdade, é um ângulo de deflexão. Ele é um ângulo formado pelo prolongamento do alinhamento anterior e do caminhamento do novo alinhamento. Ele pode ter sentido da direita ou da esquerda, certo? Conforme a direção do novo alinhamento. Ele vai variar entre 0 e 180 graus, certo? Então, ele sempre vai partir ou do norte ou do sul. Ele tanto pode ter sentido horário ou anti-horário, ou seja, partir da direita ou da esquerda, e o seu valor sempre vai variar de 0 a 90 graus, certo? O que a gente tinha para falar sobre rumo e azimuth seria somente isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o nosso próximo encontro.